Bom dia, amigos do Snowball. Vamos ler hoje aqui a carta anual do Warren Buffett, que vem junto aqui com os resultados de 2023. Tá? Então, todo ano eu tenho feito essa leitura. E assim, eu faço questão de ler a carta em inglês mesmo, pedindo desculpas aí por minhas falhas, eventuais falhas aí no inglês, mas eu prefiro do que jogar em Google e traduzir e tal. Eu gosto de ir direto aqui na fonte, né? Então dá para a gente entender aqui com o nosso inglês meia boca aqui. Mas vamos lá. Warren Buffett hoje ele tem 92 anos. Esse ano ele completa aí 93. A diferença dele para o Charlie Munger era de... Acho que ele fez 93. Acho que ele fez 93 ano passado. Era de 7 anos. Charlie Munger ia fazer 100, faltavam só 33 dias para ele completar 100 anos, quando ele faleceu em 28 de novembro do ano passado. Então eu acho que o Warren Buffett está com 93. Né? E o Buffett começa a carta com uma homenagem aqui ao Charlie Munger, né? O arquiteto da Berkshire Hathaway. Né? Então diz que ele morreu em 28 de novembro do ano passado, apenas 33 dias antes do seu 100º aniversário. Né? Embora nascido e criado em Omaha, né, que é a cidade natal do, do Buffett também, né, e onde o Buffett mora e onde acontece a reunião anual da Berkshire, e onde também está sediada, né, a Berkshire, o, o, o escritório da Buffett, da Berkshire. Né? Então o Charlie Munger passou 80% da sua vida domiciliado fora de Omaha, né? Na Califórnia principalmente. Consequentemente, não foi antes de 1959, quando ele tinha 35 anos, que eu primeiro o conheci. Então eles se conheceram em 1959, Charlie Munger com 35 e o Warren Buffett com 28 anos de idade. Né? Em 1962, ele decidiu que ele faria gestão de dinheiro, né? That he should take up money management. Take up. Vamos. 1962. Não, eu acho que ele fazia gestão e aqui ele parou de fazer a gestão de dinheiro. Vamos aqui aproveitar para a gente entender. Assumiu. Então é isso mesmo. Então ele assumiu a gestão de recursos. Né? 3 anos depois, ele me disse que eu tomei uma decisão errada, né? Uma decisão errada quando comprei o controle da Berkshire. A Berkshire era uma empresa têxtil, né? Uma indústria têxtil. Né? E o Warren Buffett comprou essa indústria têxtil. À época, o Warren Buffett ele era muito ainda ele era muito seguia muito a linha, né, do Benjamin Graham, que era foi o seu tutor, foi o seu mestre, né, com quem ele trabalhou, foi professor dele na Colômbia, e
E a ideia era comprar assim, empresas que estivessem muito, muito baratas, né? Independentemente da qualidade da empresa. Então, na época que o Buffett comprou a Berkshire, quando ainda era uma indústria têxtil, ela estava nessa situação, né? Estava extremamente barata. O problema é que ela também tinha perdido seus fundamentos, né? Ela estava barata não por uma irracionalidade do mercado, mas porque tinha perdido efetivamente os fundamentos, né? E então, 3 anos depois que eles se conheceram, ou seja, em 1962, quando o Charlie Munger, então, inicia essa jornada de gestão de recursos, ele fala para o Warren Buffett: olha, você tomou uma decisão, dumb decision, né? Uma decisão idiota, uma decisão completamente errada, tola, né? Em comprar o controle da Berkshire, né? Mas ele me assegurou, né, que, bom, já que eu já tinha feito esse movimento, que ele iria me dizer como corrigir esse erro, né? Então, olha, você já fez a besteira aí, né? Agora eu vou te dizer como corrigir isso aí, né? É, Então, o Charlie Munger, então, em 1965, ou seja, 3 anos depois que eles iniciaram essa parceria, ele diz para o Warren: olha, Warren, esqueça sobre comprar outra empresa, né, igual a Berkshire. Esqueça, esqueça. Nunca mais compre uma empresa igual a Berkshire, né? Mas agora que você tem o controle da Berkshire, adicione, né, adicione negócios maravilhosos, né, comprados a preços justos, né, e desista de comprar, né, negócios mais ou menos medianos por preços maravilhosos. Veja que aí é a mudança de chave do Warren Buffett, né? E ele sempre tributa isso ao Charlie Munger, né? Foi o responsável por essa mudança de visão, de filosofia, né? Porque até então o Buffett vinha seguindo a cartilha, estritamente a cartilha do Benjamin Graham, que era assim: olha, compre os cigar butts, né? As guimbas de cigarro, ou seja, a né? Que permitem ainda né? Uma baforada ainda uma tragada, né? Então, compre aquilo que está assim no final, barato, independentemente da qualidade, e vai especular. Isso não era nada mais do que uma especulação, né? E o Charlie Munger vem para ele e diz: olha, esqueça isso de ficar comprando negócios medianos, né? Às vezes até negócios ruins, por preços maravilhosos. Porque nisso aí vem coisa que vem com preço muito baixo, mas que não vai vingar, né? Que eh eh, não vai voltar, né, a ser precificado adequadamente para você ter sucesso no seu investimento, né? Então é melhor você comprar, né, negócios maravilhosos a preços justos, pelo menos. Se tiver mais barato, bem descontado, ótimo, mas se não, pelo menos no preço justo, tá bem, do que você ficar comprando esses negócios ruins, né, duvidosos, por preços muito descontados, né. Então vá comprando essas empresas e vá agregando, né, inserindo, né, dentro da Berkshire, né. Então, é por isso que o Warren Buffett começa essa carta com o título, né, de Charlie Munger, o arquiteto da Berkshire. Por quê? Porque foi ele o responsável por projetar a Berkshire tal como ela é hoje, uma holding, né, repleta de empresas de excelentes negócios comprados no máximo a preços, né, justos, preços razoáveis, né, bons preços, né, nunca acima, né,
extremamente caros ou precificados. Em outras palavras, abandone tudo que você, tudo, não era uma coisa ou outra não, abandone tudo que você aprendeu com o seu herói, o Ben Graham, né? E o que ele pregava, né, funcionava mais apenas em uma escala menor, né? Se você tem um recurso menor, pequeno para gerir, funciona, né? Você pega, né, compra aqui, especula e tem um sucesso. Mas se você tem muito recurso, né, você tem muito dinheiro para gerir, para administrar, fica difícil, né? Primeiro que você não vai encontrar essas pichinchas a toda hora. Segundo, que não tem, assim, em grande escala você não vai alcançar, né, é isso, que não vai alcançar esses descontos o tempo todo. Você vai encontrar grandes negócios, negócios maravilhosos, agora precificados, né, muitas vezes de forma justa, adequada, né, sem grande desconto. E você vai deixar de comprar, né, por isso? Né? Então ele disse: olha, é difícil, né? Se você encontra um negócio extremamente barato e tem pouco recurso, você pode ir lá e comprar tudo, alocar tudo, mas se você tem muito recurso, às vezes você compra aquela empresa e ainda tem muito dinheiro para investir, para alocar. Então fica difícil, dependendo da sua escala, seguir essa prática aí, porque você não vai encontrar muitas situações como essas aí, que o Ben Graham apregoava, né, e preferia, né? E aí ele disse: "Bom, a partir daí, subsequentemente, eu segui suas instruções", né. Agora, todas as vezes, né, que os velhos hábitos, né, do Buffett vinham à tona novamente, emergiam, o Charlie Munger vinha e trazia ele de volta à sanidade repetidamente, né. Então, quer dizer, o Buffett né, sempre tinha essa tendência a voltar aos velhos hábitos de buscar coisas extremamente descontadas, às vezes de qualidade duvidosa, né, só olhando o desconto, e o Charlie vinha e dizia: "Opa, volta para, né, a tua sanidade e, né, vamos fazer o que eu te disse para fazer no início", né. Agora, ele diz, né, o Charlie nunca quis ter os créditos por esse papel que ele exerceu como, criador, né, da Berkshire, como ela é hoje. E ele deixou o Warren Buffett receber todos os méritos por isso. Então, era uma relação, ele diz aqui, que era uma relação que era em parte como se fosse um irmão mais velho e em parte como se fosse um pai amoroso, né. Eh, e mesmo quando ele sabia que ele estava certo, né, ele entregava o controle, né, ao Warren Buffett e nunca lembrava o Warren Buffett dos seus erros, né. Então, de certo modo, dessa forma ele era muito o Warren Buffett, quer dizer que ele era muito generoso, né. Então, ele diz aqui que o Charlie deve ser para sempre, né, creditado, né, ele deve receber os créditos por ter sido o arquiteto, né, da Berkshire Hathaway como ela é hoje, tá. Então, um breve e ele diz aqui, né, o Charlie era o arquiteto da atual Berkshire, e eu atuei mais como um
um empreiteiro, né? Um, um contratante geral, é como se fosse um empreiteiro ali da obra, né? Que segue as orientações do arquiteto, né? Tá certo? Para, é, para levar à frente a construção dia após dia dessa visão do Charlie Munger. Bom, feito isso, ele vem propriamente aqui para a carta, né, para endereçar as questões relacionadas aos resultados da Berkshire em 2023, fazendo antes uma observação de que, né, o Charlie Munger aprovaria, né, essa sua iniciativa, né, de seguir à frente, né, de fazer o que normalmente é feito todos os anos, né? E então ele vem aqui e começa dizendo que a, a Berkshire Hathaway eles têm um alvo mais restrito, né, de audiência, né? O que a Berkshire Hathaway busca? Busca investidores que confiem suas economias a Berkshire sem uma expectativa de revenda, né? Lembrando, assim, a atitude de pessoas que economizam para comprar uma fazenda ou uma propriedade para aluguel, né? Ao contrário de pessoas que preferem usar suas economias para comprar tickets de loteria ou ações quentes, né? Então ele busca pessoas, em resumo, que tenham, né, Warren Buffett, né, e todos que compõem a Berkshire, que seguem a mesma filosofia, buscam pessoas que têm o mesmo perfil deles, né? Eles compram os negócios e ficam ali com os negócios, se possível, para o resto da vida, né? Sem nenhuma expectativa de revender. Você não compra pensando em vender, você acumula, né? É isso que eles fazem, né? Então eles buscam esse tipo de investidor, esse tipo de sócio, né? E de fato a Berkshire tem muita gente assim. Você observa nas reuniões anuais, né, que tem pessoas que são acionistas, né, há muitos anos, há décadas, né? Então são pessoas que estão ali com eles por toda a vida, tá certo? E ele lembra aqui, assim, ele diz que quando vai escrever uma carta anual, ele sempre tenta visualizar, né, os leitores, né, os destinatários dessa carta. E ele utiliza, né, ele personifica todos eles na pessoa da irmã dele, a Bertie. Ele tinha duas irmãs, uma já faleceu e tem mais uma que é a Bertie, que é investidora, que é acionista da Berkshire Hathaway há muitos anos, né? Então, toda vez que ele vai escrever a carta, ele imagina, né, que está escrevendo aquela carta para a irmã dele, para a Bertie, para explicar a ela o que ele acha que é importante que ela saiba, né? Então, é isso que ele diz aqui. E aí ele fala um pouco, né, da irmã dele, né, que tem 3 filhas, e as filhas também são investidoras, né. Você vê que está todo mundo rico a essa altura do campeonato, né. Ali, perto, as pessoas que estão do lado dele, por quê? Seguiram a linha dele, né. Então, ele diz aqui, ó, todas, a Bertie e as 3 filhas, né, e sobrinhas dele, têm uma grande porção de suas economias em ações da Berkshire, tá certo? Tem uma grande porção. Eh, a sociedade delas, né, ou seja, a participação delas, ela tem décadas. Elas são acionistas há décadas. Então, meus amigos, primeira lição aqui, né? O cara entra num negócio desse,
Porra, pensando em ganhar um percentualzinho, pensando em vender daqui a 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porra, entra para não pensar em vender, entra para ser sócio, né. Por que é tão difícil, eh, incorporar essa filosofia? Por que essa necessidade de: "Ah, tem que realizar", realizar para quê? A menos que haja uma razão muito clara para você vender. Ah, a empresa perdeu os fundamentos, você errou na sua compra, né, você admite que errou, você fez uma avaliação errada, como o próprio Buffett já fez, né. Há poucos anos ele comprou, participações em todas as 4 maiores empresas aéreas dos Estados Unidos, né. E aí pouco antes da pandemia, né. E aí veio a pandemia e aconteceu o que aconteceu, né, os aeroportos foram fechados, tudo mais, tudo mais. O que é que ele fez? Ele disse: "Cara, eu pensei que, tinha encontrado ali, feito uma avaliação, que minha avaliação estava correta e que ia ser positivo, né, ia dar certo, tal. Mas eu errei, né. É um negócio precário, é um negócio de capital intensivo e numa situação dessa você vê, foi a uma das maiores um dos maiores prejudicados foi o setor, aéreo, né. Então ele vendeu tudo, né. Mas ele não tinha comprado pensando em vender, né. É um cara que tem a mentalidade de comprar, né, as participações, comprar, né, a integralidade de empresas para manter e levar para o resto da vida, como o Charlie Munger fez também, né, levou para o resto da vida, tá certo? E viveu disso, viveu dos dividendos, né. E as pessoas que estão ao redor deles, as pessoas mais próximas, também fazem isso há décadas, né. Então imagine o patrimônio dessas pessoas, né. Então, todos os anos, Bertie, a irmã dele, ela vai ler o que eu tenho a dizer. Então o meu trabalho é antecipar as questões dela e dar a ela respostas honestas, tá. Acho muito bacana essa postura do Warren Buffett, né, muito transparente, muito simples, né. É difícil até de entender o que se passa no mercado por aí, as pessoas falando difícil, né, criando estratégias complicadas, ou seja, né, elas, criam uma dificuldade para depois vender uma facilidade. Ele não, ele não cria dificuldade nenhuma, ele torna a coisa simples, né. A dificuldade fica por sua conta, né, por sua mentalidade, se resolver ficar, eh de olho no mercado, né, ou seguindo essa linha, do mercado. Eh, então ele fala um pouco aqui, né, da irmã dele, né. Tem uma parte interessante, eu não sei se ele fala aqui, mas que ele fala mais ou menos, assim, do patrimônio mais para frente, né, a gente vai chegar lá, né, a gente vai chegar lá. Quer dizer, se ele tem 93 e eu acho que ele era o mais velho, a irmã dele está aí, se não já está nos 90, está nos 80 altos aí, né. Muito bem. Hã, muito bem. Então, aí ele diz assim: "O que é que poderia interessar a Bertie este ano?". Então, eu vou destacar aqui, claro, não vou ler tudo, mas assim, ele destaca aqui o né, o lucro líquido da companhia, né. E em 2021 foi 90 bilhões, em 2022 foi um prejuízo de 23 bilhões, em 2023 um prejuízo de 90 um lucro de 96 bilhões. Aí ele diz assim: "Pelo amor de Deus, né, o what in the world is going on?", o que no mundo, né, está acontecendo, né. Em português nós diremos: "Pelo amor de Deus, o que está acontecendo?", né. Você tem um lucro de 90 bilhões um ano, depois um prejuízo de 23 bilhões, depois um lucro de 96 bilhões.
Simplesmente porque em 2018, né, as regras de contabilidade lá nos Estados Unidos foram alteradas e desde então as companhias, elas devem registrar como lucros ou perdas as oscilações nas posições que elas detenham em ações de outras companhias. Só isso. Não tem nada a ver com o resultado operacional da companhia, né. Então simplesmente em 2022 a companhia registrou um prejuízo de 23 bilhões, por quê? Muitas das suas posições tiveram uma oscilação para baixo nos seus preços, as posições em ações, né, e isso teve que ser reportado como se fosse um prejuízo realizado, o que não é verdade, né, o que não é verdade. Ninguém realizou prejuízo nenhum, é só a oscilação da cotação, né, que fez com que os resultados, né, contábeis, eh caíssem, né, e resultassem em prejuízo, né, mas não houve nenhum prejuízo realizado. Então, assim, ele diz: "Não é a melhor forma, infelizmente tem que seguir as regras aí, né, da da contabilidade, né, do balanço, né, como deve ser exibido e tal, mas a realidade é que você deve olhar a Berkshire Hathaway através dos resultados operacionais, né, operacionais. Então, os lucros operacionais, que excluem essas variações no valor atual das posições que a Berkshire tem em ações de outras companhias. Então aí a história é o seguinte: qual é a história que esses lucros operacionais contam? 27,6 bilhões em 2021, 30 bilhões em 2022, 37,4 bilhões em 2023. Então, mostra, aí é outra coisa, né? Mostra que a companhia está indo muito bem, né? Não está tendo prejuízo, certo? Então a primeira coisa que ele sempre enfatiza em todas as cartas desde 2000, acho que desde 2019, né. Eh, então a primeira diferença entre as figuras apresentadas, eh, e aquelas que a Berkshire prefere, é que, eles excluem, né, os ganhos e as perdas de capital não realizados, tá. Que em algumas situações podem exceder a 5 bilhões ao dia. Veja que loucura, né. Então, num dia você, de repente, perdeu 5 bilhões, pronto, teve um prejuízo de 5 bilhões. No outro dia você teve um lucro de 5 bilhões. Aí quando você vai fazer lá o balanço, né, a demonstração de resultados, o que é que acontece? Você tem que tirar a fotografia e mostrar se tá com lucro ou se está com prejuízo, sendo que você não realizou nada daquilo, né. Então, ironicamente, nossa preferência, né, era muito mais pelas regras anteriores a 2018, né, quando essa "melhoria", entre aspas, foi determinada, né. Então eles preferiam as regras contábeis, anteriores a 2018, né, antes dessa mudança, tá. Então, primeiro registro. Então não fique muito animado, porque viu aqui 96 bilhões de lucro, isso não mostra a realidade é essa aqui, né. Vamos, claro, tem aqui, claro, aqui tem o ganho de capital, mas não realizado, né, isso é mera oscilação, né. O importante, assim, na parte operacional é isso aqui, a fotografia é essa, 27 bilhões, 30, 37, por aí vai, tá. Agora, não se engane sobre a importância dos ganhos de capital, né. Claro, eu espero, né, que ele seja um componente muito importante, né,
da criação de valor para a Berkshire, né, da geração de valor por décadas à frente. É claro que ele conta com isso, é claro que ele espera isso, né? Por que outra razão, né, nós iríamos comprometer, né, uma grande quantidade de dólares, né, do seu dinheiro, dinheiro da Bertie, né, minha irmã, em ações de empresas, como eu tenho feito com os meus próprios recursos durante toda uma vida de investimento. É claro que há a expectativa do ganho de capital, da apreciação daquelas ações, né, que foram compradas. É claro, né? Mas o que ele quer dizer é que você não pode ver os resultados da companhia por essa lente, né? Porque ali são ganhos ou perdas que não estão realizados, né? Acho que todo mundo compreende bem isso aí. E essa oscilação nada tem a ver com a saúde da própria companhia, com o desempenho da companhia, né? Mas é claro que ele tem a expectativa de que isso seja um fator de geração de valor para a Berkshire por décadas à frente, né? Eu não consigo me recordar do período desde 11 de março de 1942, quando eu comprei a minha primeira ação. Ele tinha, acho que 11 anos de idade aí, né? 11 de março de 1942. Que eu não tive a maior parte do meu patrimônio em ações de empresas sediadas nos Estados Unidos. Então, diz assim, eu não consigo lembrar um período da minha vida em que eu não tenha tido a maior parte do meu patrimônio em ações de empresas americanas. Não consigo, né? Ou seja, ele sempre teve a maior parte do patrimônio nisso aí, né? E até aqui foi tudo bem. Ele falou, and so far, so good, né? O Dow Jones Industrial Average caiu abaixo dos 100 naquele dia fatídico de 1942, quando eu apertei o gatilho, né? Houve uma queda ali e ele foi lá e comprou, né? Eu estava perdendo cerca de $5, né, quando acabou a escola, né, o horário da escola, né? Em breve as coisas mudaram, né? As coisas mudaram e agora esse índice ele está ali em torno de 38.000 pontos, né? Então a América tem sido um país maravilhoso, espetacular, né, para os investidores. Tudo que eles têm que fazer é ficar sentados quietos, né, sem ouvir, sem dar ouvidos a ninguém. Olha o que ele fala, né? E é difícil, como é difícil para as pessoas ouvirem isso aqui, rapaz. Como é difícil. As pessoas têm uma tendência, sabe, a ficar se movimentando, ficar olhando o mercado, ficar olhando cotação e ficar se deixando influenciar por isso e fazer tomar decisões de venda, de deixa eu realizar, né? Então, tudo que eles têm que fazer é sentar quietos, sem dar ouvidos a ninguém, que é o que ele faz, inclusive, né? Ele se afastou de Nova York, onde trabalhou por um tempo, né? Quando ainda trabalhava com Benjamin Graham, foi para Omaha para ficar distante do barulho do mercado. É bem verdade que hoje isso não faria diferença, porque o barulho vem até nós por meio da internet, do celular, do computador, enfim. Mas na época fazia diferença, porque, né, não tinha nada disso. Então ele ficou longe do mercado, né, longe lá de Nova York, de Wall Street, ficou lá em Omaha, né, quieto,
né, sentado, lendo, estudando, né? Ele costumava comprar uma ação de cada empresa para poder receber os relatórios anuais pelo correio, que as empresas à época mandavam, né, para os acionistas. E aí ele comprava uma ação apenas para poder receber esses relatórios e ele ficava estudando esses relatórios, né, para fazer os investimentos. Era isso que ele fazia, e é isso que ele está recomendando às pessoas, né? É, então, agora, é mais do que silly, assim, é errado, é, é assim, é mais do que silly, eu não sei se não me vem agora a palavra, mas é mais do que, vamos dizer que é mais do que errado, é mais do que um erro, no entanto, você fazer julgamentos sobre a, a, o valor, né, da Berkshire baseado em seus lucros, né, que incorporam capriciosamente, né, ah, o, os movimentos do mercado de ações dia após dia e até ano após ano, né? Então não faz nenhum sentido, né, que você acredite, espere, tenha expectativa de que as suas posições vão se apreciando com o tempo por conta dessa valorização das ações, isso está ok. Ele também espera isso. E ele fez isso a vida toda, né, pensando dessa forma, né, também contando com isso. Mas você não pode avaliar uma empresa, né, olhando os lucros dela que incorporam esses movimentos, né, do mercado de ações, né? Então isso está errado, é isso que ele quer chamar a atenção, tá bom? Então, como o Benjamin Graham me ensinou, quer dizer, ele também não descartou tudo do Ben Graham, né? Com certeza não, né? A essência está lá. Ele só aperfeiçoou com aquelas dicas, com aquelas orientações de Charlie Munger. Mas ele diz assim: no curto prazo, né, o mercado age como uma máquina de votação, né? Como uma máquina de votação, né? Já no longo prazo, ele se transforma numa máquina de pesar, né? Então, assim, no curto prazo é aleatório, sabe, não tem consistência, né? É, é totalmente aleatório. Agora, no longo prazo, aí, meu amigo, ele vai só, né, pesando aquele patrimônio que vai crescendo, né? Bom, aqui ele explica o que é que eles fazem na Berkshire, né? Então, o nosso objetivo na Berkshire é simples, né? Nós queremos ter ou ah, todo a integralidade de negócios que tenham bons indicadores econômicos, que sejam fundamentais e duráveis, né, de longo prazo, ou porções desses negócios. Só isso, tá? Então, eles querem a integralidade, de preferência, se não for possível, porções desses grandes negócios, negócios de qualidade. É isso? É... Então, no capitalismo, alguns negócios eles vão florescer, né, por muito tempo, como uma Coca-Cola da vida, como uma American Express, enquanto que outros não, né? Outros vão vão se provar como ralos, né? Ou seja, tudo vai por água abaixo ali, né? Agora, é mais difícil do que você imagina, do que você pensa, né, prever quais serão os vencedores, quais serão os perdedores, né? E aqueles que dizem a você
que sabem essa resposta, normalmente, ou eles são iludidos, né, ou eles se iludem, ou eles são vendedores escorregadios, tá certo? Então, assim, ninguém sabe. Olha a experiência do cara dizendo pra gente. Não adianta, cara, você saber exatamente quem vai ser o vencedor, quem vai ser o perdedor. Não adianta, você não tem certeza de nada nisso aqui. Agora, você pode estudar e lidar com probabilidades a partir daquele estudo que você fez. Qual é a probabilidade, né, disso aqui? Isso é durável? É um negócio durável? É um negócio perene? É um negócio que tem bons fundamentos, tem bons números, tem uma boa gestão? Então, a probabilidade de que seja um bom negócio no futuro também é muito grande. E é aí que você entra, não é? Tem um bom preço, né? Tá a um preço atrativo, então se transforma num bom investimento, não é? Agora, sei dizer exatamente qual é o negócio, isso eu tenho toda a certeza, ninguém pode dizer isso, né? Na Berkshire, nós particularmente favorecemos, né, eh, aqueles empreendimentos que podem empregar capital adicional com altos retornos no futuro, né? Eh, Detendo apenas uma dessas companhias, né, e simplesmente ficando, né, sentado ali, né, isso pode entregar um patrimônio, uma riqueza, né, eh, além, além de qualquer medida, né. Então você identificando uma empresa que tem condições de alocar capital, né, com altos retornos no futuro, e você ficando ali quieto, né, sem mexer, né, sem vender, sem ficar preocupado com isso, simplesmente ficando ali, você pode gerar um patrimônio que vai além de qualquer medida, né. Ah, até herdeiros, né, herdeiros dessas posições, tá certo? Podem muitas vezes viver uma vida inteira, né, de prazeres, né? Vamos aprender aqui junto comigo, leisures, né? Leisures, né? De lazeres, é isso mesmo, né? Então, você cria aquele investimento, né? É quando se diz, né? Sempre tem alguém, né, para aqueles que estão na sombra, né, antes teve alguém que foi lá e plantou aquela árvore. Então, vem um, planta aquela árvore, aquele investimento floresce, e muitas vezes os herdeiros que mantêm aquilo ali vão viver uma vida inteira de lazer, porque, né, tem o retorno daquele investimento. E também nós sempre esperamos que esses negócios, né, favorecidos por essas características, né, intrínsecas aí, de qualidade, sejam geridos, né, por gestores capazes, né, e confiáveis, né? Embora esse seja um julgamento mais difícil de fazer, né? Então a Berkshire tem tido assim sua parcela de desapontamentos, né, de decepções nesse quesito, né? Nesse quesito. E aí ele lembra, né, uma, uma frase, né, do Hugh McCulloch, que é o primeiro controlador dos Estados Unidos. Eu quero crer aqui que fosse como se fosse alguém responsável por um então SEC, né, é, algum órgão de controle aí da Bolsa na época, em 1863, né? Então, ele diz assim: nunca negocie with a rascal, né?
with a rascal, que é o rascal, né? Com um patife, né? Sob a expectativa de que você pode evitar, né, que ele o engane, né? Nunca faça isso. E aí ele diz assim: as pessoas são difíceis de ler, né? Sinceridade e empatia podem ser facilmente é, faked, né? Podem ser, como é que a gente fala? Podem ser, ixi, me fugiu a palavra aqui. Podem ser fake, todos entenderam aí. Pode ser simuladas, né? Sinceridade e empatia. A pessoa pode simular aquilo ali. Então é mais difícil de você ler. É mais fácil você ver o negócio, mas no que diz respeito à gestão, às vezes é mais difícil essa avaliação. Bom, indo à frente, ele diz que a Berkshire tem, de longe, né, o maior patrimônio líquido de todos os negócios dos Estados Unidos. Hoje ela tem patrimônio líquido 561 bilhões. Não estou falando de valor de mercado, estou falando de patrimônio líquido. 561, ele, não sou eu, né? Ele não está falando de valor de mercado. Então, 561 bilhões de dólares. É o maior patrimônio líquido de todas as empresas, todas as companhias do S&P 500, tá? Muito bem. Então, ele quer dizer assim, eles estão muito grandes hoje, né? E assim, dobrar essa base é simplesmente impossível num período, vamos dizer, de 5 anos, né? É muito difícil, eles estão muito grandes, né? Então, é mais difícil achar negócios nos quais eles possam investir, é mais difícil eles acharem negócios nos quais eles possam fazer um investimento significativo, né, que vá fazer alguma grande diferença para a Berkshire Hathaway, né? Porque muitas vezes eles compram o negócio inteiro, eles têm um patrimônio tão grande, tanto recurso para investir, que com um pouco eles já compram o negócio inteiro e aquilo não faz diferença para a Berkshire, não move o ponteiro, né? É isso que ele quer dizer e já vem dizendo isso há muito tempo. Então ele quer passar essa mensagem, não tenha grandes expectativas que nós vamos crescer demais e tal, porque é difícil encontrar, né, encontrar opções para alocar o nosso capital, né? Então, ele diz aqui: restam ainda algumas poucas companhias no país capazes de ainda realmente mover o ponteiro para a Berkshire, né? Ou seja, que possam representar investimentos realmente significativos para a Berkshire. E eles têm sido assim, têm sido colhidos, têm sido comprados por nós e por outros. Ele está se referindo a compras de participações em outras empresas, compra de ações em outras empresas. Então, tem algumas empresas que podem ainda fazer essa diferença. Algumas nós conseguimos avaliar, outras nós não podemos, não conseguimos. E se nós conseguirmos avaliá-las, né, elas têm que estar num preço atrativo, tá certo? Fora dos Estados Unidos, não há essencialmente candidatos que sejam significativos, que sejam opções significativas para a alocação de capital da Berkshire, né? Fora dos Estados Unidos, eles não consideram que existam alternativas assim significativas para eles. Dentro dos Estados Unidos, sim, né? Mas aí ele diz: algumas nós conseguimos avaliar, outras não, e aquelas que nós conseguimos, elas têm que estar num valor atrativo. Agora, seja como for, né, de todo modo, não há possibilidade de que nós tenhamos uma performance assim de, né, encher os olhos, de chamar muito a atenção, né? Bom, ele diz aqui que ele gere a Berkshire, né, é CEO da Berkshire há 59 anos e que agora eles têm ou uma porção
ou 100% de diversos negócios, e que tem assim melhores better prospects, né, que tem melhores perspectivas do que existe na maior parte das grandes companhias americanas. Então, sim, eles têm uma porção ou a integralidade de muitas empresas que são excelentes, né? Excelentes empresas, né? Muito bem. O que ele diz aqui? Ele diz que com o nosso mix de negócios, a Berkshire deve ir melhor, um pouco melhor do que a média das corporações americanas, e mais importante do que isso, deve operar com materialmente menor risco de perda permanente de capital, tá? Então deve ter um desempenho um pouco melhor do que a média das corporações americanas, com um risco menor, tá certo? Muito bem. Então ele diz assim, ocasionalmente, né, os mercados ou a economia vão fazer com que as ações ou os títulos de renda fixa de grandes negócios ou fundamentalmente bons negócios sejam precificados incorretamente, né? De fato, os mercados podem e irão, né, de forma imprevisível, seize up or even vanish as they did for... Assim, eles podem simplesmente fazer essa precificação, né, equivocada e irracional dos ativos, como aconteceu, por exemplo, por 4 meses em 1914 ou por alguns dias em 2001, né? Se você acredita que os investidores americanos estão agora mais estáveis do que estavam no passado, lembre de setembro de 2008, né? A velocidade da comunicação e as maravilhas da tecnologia facilitam, né, a paralisia instantânea, né, mundial, né? E você e nós chegamos num momento em que nós estamos muito distantes daquela época dos sinais de fumaça. Então ele quer dizer, as coisas hoje, as informações, elas se espalham numa velocidade, né, instantânea praticamente, que tem a capacidade de paralisar o mundo assim de forma instantânea. Então esses instantes de pânicos não vão acontecer sempre, mas eles vão acontecer, tá certo? Então, o que ele quer dizer? Olha aqui, ó, o título: No So Secret Weapon, né? A nossa arma não tão secreta. Qual é a arma dele? É esperar, né? É esperar. É ficar estudando, lendo, estudando, jogando, né, o bridge dele, que ele gosta de jogar, tal. É só isso, e esperar. E quando ocasionalmente, né, que ele diz assim, não vão acontecer sempre, mas vão acontecer. Quando acontecer essa situação aqui da irracionalidade do mercado, aí ele vai lá e, como faz o Barsi aqui no Brasil, o jacaré fecha a boca e come o passarinho, que foi lá beliscar no dente dele, tá? Então, essa habilidade da Berkshire em responder imediatamente a essas... O que ele... Vamos aprender mais. Seizures. Essas convulsões, pronto, essas convulsões do mercado, né, com tanto grandes somas de recursos, né, e boa performance, pode oferecer
pode nos oferecer, essa habilidade pode nos oferecer oportunidades ocasionais de grande escala, tá? Então essa é a arma da Berkshire, é a habilidade, ou seja, ela tem bala na agulha. Então nós, na nossa, né, dentro da nossa realidade, também temos que ter bala na agulha, certo? Proporcionalmente ao nosso tamanho, né? Temos que ter bala na agulha e ter paciência, né? Paciência. Deixa o caixa ali, deixa o caixa aguardando, né? Como ele diz, não é sempre, mas as convulsões do mercado, market seizures, vão acontecer. Vão acontecer. Quem está nos dizendo aqui não é um cara de 30 anos, não. É um cara de 93, tá certo? Então, ele está repassando a experiência dele. Então, vai acontecer. Quando acontecer, meu amigo, aí você faz igual a Berkshire, né? Você responde imediatamente a essas convulsões do mercado com altas somas de dinheiro e com boa performance, tá certo? E certeza de performance, né? Bom, embora o mercado de ações seja massivamente maior, né, do que era nos nossos anos iniciais, né, eh, os os participantes ativos do mercado hoje não são mais estáveis emocionalmente, né, nem são mais bem educados do que quando eu estava na escola. Veja, né. E quando foi que ele fez a primeira compra dele? Em 1942, 11 de março de 1942. O que ele está dizendo o que ele está dizendo agora é o seguinte: os investidores de hoje não são diferentes dos investidores de 1942, tá certo? O mercado é bem maior, mas não são diferentes. Eles não são mais estáveis emocionalmente, equilibrados, racionais. Pelo contrário, com a quantidade de gente que tem hoje, né, comparada ao que era, né, com a quantidade que tem hoje de gente investindo, a irracionalidade é ainda maior, né? É ainda maior. E eles não são mais bem preparados do que na minha época, lá quando eu estava na escola, em 1942, tá certo? Não são. Então, nós estamos na mesma situação, a verdade é essa, como investidores, abstraindo, né, eh, as empresas que existem hoje, que existiam em 1942, a sociedade, o desenvolvimento da sociedade, em termos de psicologia de investimento, que ele quer dizer, em termos de psicologia de investimento, nós estamos na mesma situação. É como se nós estivéssemos lá em 1942. Então, se você tiver o mesmo temperamento que o Warren Buffett teve a vida toda, independentemente do momento do mercado e das características daquele mercado, a tendência é que você tenha um bom resultado, para dizer o mínimo, tá? Para mim, você vai ter um excelente resultado. Então ele diz assim, for whatever reasons, né, não sei por que razão ou por qualquer razão, exatamente, olha o que eu raciocinei aqui. Os mercados agora, eles exibem um comportamento muito mais parecido com o comportamento de cassino, né, de uma casa de jogos, do que quando eu era jovem. E eu ousaria dizer, Buffett, talvez seja porque o mercado hoje é muito maior, tem muito mais gente. E quando tem muito mais gente envolvida, a irracionalidade tende a ser maior. E não são mais pessoas, como ele falou, mais bem educadas, mais bem preparadas psicologicamente, né? Com o temperamento adequado para serem investidores de uma vida toda, por uma vida toda, né? Não são. Então, você tem mais gente, a tendência é que isso estimule a irracionalidade, né?
E ele diz, ó, o cassino agora está sediado, localizado o quê? Em muitas casas, né? E ele atenta, né? Atenta diariamente os seus ocupantes, os moradores daquela casa. Então, antigamente, o cassino estava onde? Você tinha que se deslocar lá para a bolsa, né? Agora não, agora está dentro de casa, nos home brokers, na tela do celular, no computador, né? Entendeu? E aí a pessoa que não tem preparo para isso, ela está ali sendo tentada por esse cassino diariamente dentro de casa, né? É, agora, um fato da vida financeira que nunca deve ser esquecido. Wall Street, né, para usar o termo no seu sentido figurativo, gostaria que seus clientes fizessem dinheiro, né? Mas, eles assim, gostaria que eles fizessem dinheiro, mas o que realmente causa, né? O que realmente gera o recurso para a própria Wall Street, né? Ele fala aqui de denizens, né? Fala denizens. Não tem nem tradução, né? Então, mas assim, o que eu entendi aqui, né? Mas o que realmente gera ganho para o Wall Street, eles assim, vamos botar entre aspas, né? O Wall Street quer que os seus clientes ganhem dinheiro, mas o que ele quer mesmo é o quê? Ele quer ganhar dinheiro, o Wall Street. Como é que ele ganha dinheiro? Como é que o Wall Street ganha dinheiro? Ganha dinheiro através da atividade efervescente, né? Feverish, né? Feverish activity, feverish, feverish, febril, efervescente, febril, aquela atividade, né? Constante, permanente. O pessoal quer que a turma gire, entendeu? É isso. Isso vai de encontro, né? Vai de encontro ao que Warren Buffett prega, né? Senta, fica quieto, né? Já o mercado quer que você movimente, que você venda, porque ele vai ganhar em cima disso com corretagem, tá? Em alguns momentos, qualquer imbecilidade, né, foolishness, pode ser anunciada, propagandeada, né, que puder ser, né, qualquer bobagem, imbecilidade que puder ser propagandeada, vai ser vigorosamente propagandeada, divulgada, né? Nem sempre por todo mundo, mas sempre por alguém, né? Então vai ter sempre alguém te propondo alguma coisa para fazer você girar teu patrimônio, sempre. Girar e com isso gerar o quê? Ganho para quem trabalha lá em Wall Street e aqui na B3. Isso é sempre, 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 sempre. Então, sempre, por quê? Porque eles vivem disso, né? Agora, se você é um investidor que tem essa filosofia de ser sócio, tal, você se afasta, ignora o canto da sereia, né? E fica na sua, rapaz. Faz seus estudos, faz suas análises, né? Escolhe os teus negócios perenes, né? Com bons indicadores, bons fundamentos, bons dados. Vai para frente, né? Faz o investimento e como o Buffett diz, como é que ele fala? Sit tight, né? Fica sentado firme ali, aperta o cinto, sit tight, quer dizer, fica sentado, pô, no negócio lá, né? Na empresa que você investiu, né? E vai em frente, né? Vai para frente, tá bom? Que mais que ele diz aqui? Ocasionalmente, o cenário fica feio, né? Os políticos ficam
ficam irados, né? Ficam irados. Os mais flagrantes perpetradores, né, criminosos, conseguem escapar ricos e impunes, né? E o seu amigo ao lado, vizinho, né, fica maluco, né? Fica fora de controle, mais pobre e muitas vezes vingativo, né? Vengeful, né? Vengeful. Muitas vezes vingativo, exatamente. E, e ele aprende que o dinheiro, né, superou a moralidade. Então é isso que ele quer dizer. Muitas vezes, né, hoje em dia, o pessoal vem com promessa de ganho fácil, aí entra nesse bolo as pirâmides, entra nesse bolo aí muita coisa envolvendo essas moedas digitais e tal, turma aí prometendo ganho fácil, né? Querendo, mirando os próprios ganhos, né? Visando aos próprios ganhos e fazendo você gerar carteira, gerar patrimônio e tudo mais, e aí a realidade aparece, o cenário fica feio, né? Às vezes tem um escândalo muito grande, né? E aí isso mexe com, aí os políticos ficam, né? Aí mexe com os políticos, os criminosos acabam escapando e o pequeno investidor lá é que paga a conta, tá? Aí ele diz assim: uma regra de investimento que na Berkshire nunca mudou e nunca vai mudar é a seguinte: nunca ah, tenha risco de perda permanente de capital, tá? Graças ao vento de cauda americano e ao poder dos juros compostos, a arena na qual nós operamos tem sido bastante gratificante, assim, tem dado um retorno e vai dar um retorno, vai continuar a dar um retorno, né? Se você fizer algumas boas decisões durante uma vida toda e evitar erros graves. Ele não está dizendo que você não vai errar, né? Você vai errar. É importante isso aqui, você vai errar, tá? Agora, você tem que evitar os erros graves, aqueles que vão, assim, te aniquilar como investidor, né? Que vão impedir que você siga à frente, né? É você fazer, né, especular, é você alocar capital, todo o seu recurso em alguma coisa que não tenha fundamento, isso é um erro grave, né? Um erro grave, que vai provavelmente sepultar a tua carreira de investidor, né? Agora, você faz algumas boas decisões, ele não está dizendo que são todas, você vai tomar uma série de decisões, algumas vão ser boas. Você evitando os erros graves, com essa porção de boas decisões, você vai ser recompensado, e muito bem recompensado, tá certo? Boa, é bom ouvir o nosso mestre Warren Buffett, né? É, bom, ele sempre fala, né, que a Berkshire está preparada para lidar com desastres financeiros e que o objetivo deles é funcionar como um ativo para o país, né? Ou seja, quando o negócio pega fogo mesmo, eles estão ali para ajudar a, a extinguir o fogo financeiro, né? É, ao invés de estar entre as companhias que deram início, né, que provocaram a conflagração, né? Então, a Berkshire nunca vai ser o problema, ela vai ser a solução, né, para os problemas que venham a acontecer, tá certo? Muito bem. Ele fala aqui que
o nosso objetivo é realístico, né? Nossa força vem, né, da diversidade dos lucros, das fontes, né? Diverse earnings, quer dizer, eles têm uma pluralidade de fontes de lucros, né? Por quê? Porque eles têm um portfólio muito extenso de boas empresas, que foi sendo construído ao longo do tempo. Não é que eles tenham pulverizado de uma vez só, né? Eles foram comprando, comprando, comprando. Quando o negócio ficou muito caro, eles pararam de comprar, passaram a comprar outro, e como eles são longevos, acabou que resultou nessa carteira, nesse portfólio muito amplo e diversificado, e é exatamente o que a gente deve fazer também, né? Guardadas as proporções, obviamente. Nós operamos com requisitos mínimos de caixa, tá? Ou seja, eles nunca vão ficar sem caixa, tá certo? Então, eles têm sempre uma porção mínima ali de caixa. A gente vai ver daqui a pouco quanto eles têm em caixa hoje, está sempre crescendo esse float, né, que eles têm, mas assim, tem uma porção ali que eles não mexem, né? Assim, é o mínimo que eles, mesmo que eles tenham toda a possibilidade de alocar, hoje é muito difícil, porque é muito caixa que eles têm, mas vai ter uma parcela ali que eles não vão mexer, né, por segurança. Olha aí, é o que o investidor aqui tem que fazer, pô, também, dentro da mesma guardadas as proporções, né? Você nunca deve ficar sem caixa completamente, tá certo? É isso, agora você tem que ver qual o percentual que você vai deixar ali, mas tem que seguir a mesma linha, tá? Ele diz, Berkshire does not currently pay dividends, quer dizer, não paga dividendos atualmente, na verdade não paga há muito tempo, desde 1967 que não paga dividendos, certo? Mas eles fazem recompras, tá? Agora menos, nós vamos chegar lá também, né? Agora menos. Então eles têm caixa, né? E têm títulos do Tesouro, uma posição muito além do que a sabedoria convencional reputa necessária, quer dizer, eles, ou seja, tem caixa demais, mais do que eles gostariam de ter, né? Aí ele diz assim, nós não previmos, né, a paralisia, né, da economia, quando aconteceu lá em 2008, por exemplo, né, naquele pânico de 2008, mas nós sempre estivemos preparados para uma paralisia, certo? Muito bem. E ele diz aqui que a Berkshire ela é construída para durar, tá certo? E a gente vai ver que hoje, né, o Charlie Munger se foi, mas a Berkshire é muito maior, né, do que o Charlie Munger que se foi, do que o seu atual CEO, né? Hoje existe uma filosofia toda bem consolidada, que começa no Buffett, se espraia ali por toda, né, pelos executivos da empresa, né, pelas pessoas que formam ali o núcleo da Berkshire, que é um grupo bem pequeno, diga-se de passagem, e também se distribui ali pela grande parte dos seus acionistas, tem a mesma filosofia. Então, assim, quando ele diz a Berkshire, ela é feita para durar. O Buffett tem 93, daqui a pouco, ele pode nos deixar, né, aí espero que tenha ainda um bom tempo conosco, mas, né, pode nos deixar, mas isso não vai interferir na continuidade da Berkshire como ela é hoje, né? Como ela é hoje. Já está definido que o Greg Abel, que hoje responde por todos os negócios da companhia, exceto seguros, vai ser o próximo CEO, é um cara extremamente preparado, né, que segue a mesma filosofia. No lado dos seguros tem o Adit Jain, que é outro que também segue a mesma linha e responsável
por grande parte da geração de valor da Berkshire, né? Desde a entrada dele na companhia em 1986. Então, são pessoas com grande vivência dentro da Berkshire, né? E, enfim, realmente é uma empresa que está bem estruturada para durar por muitos anos. Os nossos negócios não controlados que nos deixam confortáveis. Quais são esses negócios? Fala aqui da Coca-Cola, da American Express, né? Que eles têm já há muito tempo, né? E são empresas centenárias, né? Ele diz aqui, ó, a Berkshire não é muito not big on newcomers, quer dizer, ela não gosta muito de empresas muito novas, né? Então, são empresas sempre consolidadas, com muita história, né? Enfim. Aí ele fala um pouco aqui da Coca-Cola, onde eles têm ali, cada uma delas responde por 4 a 5% do patrimônio líquido da companhia. E ele fala, olha, o consumo de líquidos e a necessidade a inquestionável necessidade de confiança financeira, né, são essenciais no nosso mundo, em qualquer período, né, de tempo, né, qualquer época, tá? Então, ou seja, são empresas perenes, né? É o que ele quer dizer. Ele fala que essas empresas elas tendem a aumentar os dividendos, tá certo? Então, importante, o Buffett gosta dos dividendos também, tá certo? Então, a Amex, por exemplo, deve aumentar em 2024 em 16, por cerca de 16%, e eles fazem também recompras, né? Eles fazem recompras de... Ele diz assim, não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que embora a Berkshire não tenha comprado ações da Coca-Cola e da American Express 2023, você, investidor da Berkshire, indiretamente, a sua parcela, né, a fatia, indiretamente na Coca-Cola e na American Express cresceu um pouco no ano passado por conta das recompras que nós fizemos na Berkshire, né? A própria Berkshire recomprando suas ações. Com isso, você aumenta a sua participação na Berkshire e indiretamente aumenta a sua participação na Coca-Cola e na Amex, certo? Bom, lições que ele tira da Coca-Cola e da Amex. Bom, quando você encontra um negócio verdadeiramente sensacional, maravilhoso, fique com ele, né? A paciência, ela recompensa, ela compensa, né? E um negócio maravilhoso tem condições de anular muitas outras decisões medíocres que são inevitáveis. Mais uma vez ele está dizendo, você vai errar, você vai tomar decisões medíocres, mas uma decisão certa que você tomar num negócio verdadeiramente maravilhoso vai compensar, entendeu? E vai anular e superar essas decisões medíocres que você tenha tomado, tá? Ele diz assim, eu quero também descrever 2 outros investimentos que nós esperamos manter indefinidamente. Ele não está dizendo, não, eu vou esperar 5 anos, ver como é que está, se tiver, dependendo do meu ganho, eu vendo. Vou esperar 10 anos, qualquer coisa eu vendo. Não, indefinidamente. Vou ficar com o negócio. E ele fala aqui da Occidental Petroleum Common Shares, né? Que a Berkshire tem 27,8% da Occidental, em que eles aumentaram essa posição em 2023, tá certo? Ele fala dessa aqui. Deixa eu ver se ele fala mais. Ele está falando aqui também. Aqui ele falou só da Occidental, né?
E ele fala também das empresas, de 5 empresas japonesas, né, nas quais eles aumentaram a posição, né, no ano passado, depois que o Greg Abel, vai ser o próximo CEO, e ele, Warren Buffett, foram a Nova York, a Tóquio, conversar com os seus gestores, tá? São elas Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui e Sumitomo, né? Todas seguem o seguinte: políticas amigáveis para os shareholders, né? Muito superior àquelas políticas normalmente praticadas nos Estados Unidos, né? E elas têm também elas têm reduzido o número de ações, ou seja, têm recomprado ações a preços atrativos, têm feito recompras de ações a preços atrativos, o que significa que a Berkshire está pouco a pouco aumentando a sua fatia nessas empresas, também através das recompras que essas empresas fazem, né? Elas, assim como a Berkshire, elas são relutantes em emitir ações, fazer novas emissões, o que dilui o acionista, né? Pelo contrário, elas têm reduzido a quantidade de ações através das recompras, né? Ah, assim, dado o tamanho da Berkshire, né, atualmente, então construir posições através do mercado aberto de compra de ações exige muita paciência e um período de tempo muito extenso, né, com preços amigáveis, preços atrativos, né? Porque eles não conseguem comprar, eles são muito grandes. Se eles botarem tudo ali de uma vez o que eles querem, né, eles movimentam o mercado para cima, então eles têm que ir comprando aos poucos, devagar, né, para não interferir no movimento do mercado, né? Esse processo é como você ir movimentando, né, e virando um navio de guerra, né? É muito lento, é um movimento muito lento. E isso é uma importante desvantagem, né, que nós não enfrentávamos nos nossos dias iniciais da Berkshire, né? Eles são muito grandes hoje. Muito bem. Aqui ele fala dos lucros operacionais. Então, lucros operacionais 2023 consolidado 37 bilhões contra 30 bilhões em 2022. Portanto, né, positivo aí lucros operacionais, né? E aí ele fala de alguns negócios, vai comentar alguns negócios. Negócio ferroviário, BNSF, né, que ficou aquém da expectativa dele, negócio de capital intensivo, né, com as dificuldades de, de, de climáticas e tudo que envolve a operação das ferrovias, né? Então, um negócio bem complicado, né? Um negócio que é um ativo muito importante e o principal ativo do país nesse setor, né? E da Berkshire, né? Mas assim que muitas vezes é, pode ter momentos mais delicados. Foi o caso aqui em que os resultados vieram abaixo do que ele previa, tá certo? Ele até destaca aqui, ó, Railroad, né? Foi o lucro operacional de 5 bilhões contra 5,9 bilhões em 2022, tá? Comenta ainda, além da BNSF, outro negócio é a de energia, que também veio abaixo do que ele esperava, né? Isso, quero crer que muito por conta das tarifas, né? Isso tem a ver com o governo e tal. Então, ele fala aqui dos resultados que não foram o estimado, né? E aqui a gente vê que foi de
Energia, 2,3 bilhões contra 3,9 bilhões em 2022. Né? E depois ele comenta, depois de comentar esses 2 pontos que ele acredita que foram negativos nos resultados, ele comenta do resultado da... E ele diz assim, chega de problemas, né? Chega de problemas. Aí ele comenta do resultado dos seguros, que aí foram, ao ver dele, foram positivos, né? Seguros aqui, né? 9,5 bilhões contra 6,4 bilhões em 2022, certo? Muito bem. Então ele comentou aqui rapidamente, pontuou, tá, em geral o resultado foi positivo no consolidado, e aqui ele fala do Greg Abel, que está pronto para ser CEO da Berkshire Tomorrow, amanhã, se for necessário, né? Claro, ele só vai assumir quando um dia que o Warren Buffett não puder mais, por alguma questão de saúde ou não, né, estiver mais conosco. Né? Fala do Ajit Jain também, e fecha falando novamente sobre o Charlie, né? Que o Charlie, ele diz assim, Charlie viveu sob 15 dos 45 presidentes americanos. 15. As pessoas referem o presidente Biden como 46º, mas esse número contabiliza o Grover Cleveland como o 22º e o 24º. Portanto, efetivamente o Charlie não passou por passou por 15 de 45 e não de 46, porque um foi 2 vezes, né? Que foi contabilizado 2 vezes. Muito bem. E aqui ele volta a falar da irmã dele. E ele diz assim: olha, a minha irmã, né? Você pode pensar que ela colocou todo o dinheiro dela na Berkshire e simplesmente sentou nele, né? Mas não é verdade. Depois de iniciar uma família em 1956, a Bertie, a irmã dele, foi financeiramente ativa por 20 anos, certo? Ela tinha títulos, ela tinha 1/3 dos seus recursos em fundos mútuos, mutual funds, ela tinha, e também tradeava stocks, negociava ações, comprava e vendia com alguma frequência, né? E o potencial dela se manteve ali imperceptível, né? Ninguém conseguia descortinar o potencial dela ali. Muito bem. Mas em 1980, quando ela estava com 46 anos de idade, olha aí, 46 anos de idade, e independentemente de qualquer influência, né, do irmão Urgins, vamos aprender aqui, Urgins, eu acho que instituições Urgins, acho que sem qualquer influência, sem qualquer pressão do irmão para que ela investisse com ele, ela decidiu fazer o seu movimento, ou seja, fazer a mudança, né. Então, o que eu entendi aqui é que ela passou esse tempo todo, até os 46 anos de idade, como aquele investidor, né, regular ali que, né, quase que 99%, deixa um pouquinho, até estava até bem, porque ela tinha títulos de renda fixa, tinha fundos mútuos, aí ficava tradando estoques, comprando e vendendo, quer dizer, é meio investidor, não era uma buy and hold, né, como o irmão, não era. Mas em 1980, aos 46 anos de idade, ela disse: "Não, vou mudar". O que é que ela fez? Ela manteve apenas os fundos mútuos, ela acabou com os títulos de renda fixa, né, e parou de comprar e vender ações com frequência. E passou a investir na Berkshire, tá certo? Ela não fez novos negócios por 43 anos. Passou 43 anos. Então vamos lá, quantos anos ela tem? 89, certo?
ela passou 43 anos de idade, ou 43 anos após os 46, ou seja, dos 46 aos 89, somente mantendo esse fundo Mutual Fund aqui e investindo na Berkshire, somente, né? Nesse período, ela se tornou muito rica, very rich, mesmo depois de ter feito grandes doações filantrópicas. Pense em 9 figuras. 9 figuras, amigos, é a partir de 100 milhões, tá certo? 9 figuras é isso. Então, 9 figuras, pense em 100 milhões. Então, ela fez aí, eu não sei se, eu acho que ele está se referindo aqui ao patrimônio dela, tá bom? Então, mesmo depois de ter feito, né, doações e tudo mais, ela se tornou muito rica. Rica quanto? No mínimo centena de milhões de dólares, né? Centena de milhões de dólares. No mínimo 100 milhões de dólares, mas podem ser também centenas de milhões de dólares. Que sejam 100 milhões de dólares, tá perfeito, né? Milionária a mulher, né? Então ela não era assim, 46 não, aos 46 anos de idade. Ela se tornou porque mudou a filosofia dela e fez isso por 43 anos, né? Sem fazer novos negócios e tudo mais, tá? Isso aqui eu achei muito interessante nessa carta aqui, certo? Muito bom mesmo. Então, é isso, né? Só para finalizar, vamos dar uma olhada aqui. Ano passado, né, o retorno anual ficou em 15,8% da Berkshire contra 26,3% do S&P 500. Perdeu ano passado, tá certo? O ganho total de 1964 a 1923 foi para a Berkshire 4.384.748%, contra 31.223% do S&P 500, tá certo? Tá certo? Então, o patrimônio quem investiu na Berkshire em 1965, 4 para cá teria tido aqui uma multiplicação do patrimônio em 43.847 vezes contra 312 vezes do S&P 500, tá certo? Anualmente, né, o ganho composto anual, 19,8% ao ano para Berkshire, 10,2% para o S&P 500. Portanto, a Berkshire perdeu ano passado, mas no overall, né, no cenário geral, a Berkshire está ganhando aí de lavada do S&P 500, tá certo? Uma última palavra sobre o float, né? O float hoje está em 168 bilhões de dólares, né? Olha, em 70 era 39 milhões, 80, 237 milhões, 90, 1,6 bilhão, 2000, 27 bilhões, 2010, 65 bilhões, 2020, 138 bilhões, 2022, 164 bilhões, 2023, 168 bilhões. Né? Eles têm muito caixa, né, que vem principalmente da atividade de seguros. Né? Fica ali o caixa disponível para os investimentos. Né? Então, colchão ali é amplo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais a destacar. Basicamente, eu acho que era isso. Uma outra coisa importante aqui, sobre recompras, tá? Sobre recompras. Eu vejo isso sempre como uma sinalização para a gente, tá? Ela não paga dividendos desde 1967, todo mundo já sabe. Agora faz recompras, mas vejam que eles não têm feito recompras assim com tanta frequência, né? Em outubro do ano passado, eles não recompraram nada da ação classe B, que é aquela
o investidor comum, né? Não comprou, né? Eu não falo porque a classe A é 522 mil dólares, né? Então, para a gente é essa classe B aqui, tá certo? Não comprou nada, então é uma sinalização. Se eles não estão comprando é porque o preço não está interessante, tá certo? É uma sinalização. Novembro, compraram aqui 660.585 ações, pagando 300, em média, 347 dólares por ação. Então, aqui eles ainda viram alguma coisa interessante, mas depois em dezembro não compraram nada. Não compraram nada. O que me leva a pensar que eles, até essa quantia aqui, tudo bem. Eles estão recomprando. Passou desse valor, 347, eles não estão comprando. Né? É o que a gente pode pensar disso aí. Quanto é que está a Berkshire hoje? Vamos botar aqui. 409 dólares. Pelo que a gente viu ali, eles vão recomprar ou não? Nesses meses de janeiro, fevereiro e março? Eu acho que não. Né? Só que a gente só vai saber no relatório trimestral que eles vão lançar depois, né, sobre o primeiro trimestre, mas acho que não estão recomprando, tá certo? Então, assim, eu tenho saudade do preço que já cheguei a pagar nela aqui de 180 dólares, né? Nunca mais voltou, né? Nunca mais voltou, mas vamos ver, vamos esperar, deixa aí, vamos aguardando. Aqui para o Guru Focus, ela está classificada como significativamente sobreavaliada, tá certo? Então, assim, tá fora do radar por enquanto, tá certo? Então vamos aguardar, né? Própria Berkshire está sinalizando que não está num bom momento, né? Então a gente fica só observando, tá? É isso. Um abraço aí a todos.